Mais de 1 milhão de brasileiros sofrem de Alzheimer e cerca de 200 mil têm Parkinson, segundo o Ministério da Saúde. As doenças não têm cura, por isso, uma das preocupações da comunidade médica é melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Uma das mais recentes opções de auxílio no tratamento é a cannabis medicinal. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Meu nome é Ione Veloso, eu sou jornalista e apresento agora para você mais uma entrevista da série Cannabis Medicinal. Meu convidado é o neurocirurgião Francinaldo Lobato Gomes, que é especialista em cannabis medicinal. Seja muito bem-vindo, Dr. Francinaldo. Olá, obrigado aí pela oportunidade. Quero agradecer aí a todos os ouvintes e estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês sobre o uso de medicamentos, derivados da cannabis para essas duas doenças que foram citadas. Vamos começar então com a doença de Parkinson, né? Como que a cannabis pode ajudar nesse tratamento? Bom, primeiramente é importante frisar para os nossos ouvintes que a doença de Parkinson ela é uma doença eminentemente motora, ou seja, ela afeta o controle dos movimentos. Ela causa o tremor nos membros, a rigidez e principalmente a lentidão dos movimentos. Também é importante frisar para os nossos ouvintes que a doença de Parkinson ainda não tem cura. Tá? A gente não fala em cura, a gente fala em tratamento, que hoje é feito principalmente à base de medicamentos, à base da levodopa, né? Que são substâncias precursoras da dopamina, que é a substância que falta na região do cérebro afetada pela doença de Parkinson. Para alguns casos, quando o tratamento com remédio convencional não mais funciona, existe o tratamento cirúrgico através da estimulação cerebral profunda e também alguns tratamentos, como a gente fala, multidisciplinares, como fisioterapia, terapia ocupacional e outros tratamentos, fonoaudiologia, enfim. Bom, e onde é que entra, então, os medicamentos derivados da cannabis? A questão é que existem sintomas na doença de Parkinson que são os sintomas não motores. Então, a pessoa que tem doença de Parkinson, ela também tem ansiedade, ela também tem insônia, ela também tem depressão, ela também tem esquecimento e várias outras condições que não estão relacionadas com a motricidade dela. Porém, quando essas situações são muito intensas, elas podem prejudicar a parte motora. Então, é muito comum a pessoa com doença de Parkinson, quando fica ansiosa, quando fica preocupada, piorar do tremor. Bom, é neste ponto que entram os medicamentos derivados da cannabis. Eles ajudam a controlar a ansiedade, ajudam a pessoa a dormir melhor, ajudam a pessoa a se sentir mais relaxada, mais motivada. E também ajuda a pessoa, por exemplo, com as questões relacionadas à memória. E melhorando, então, esses sintomas, então há uma certa repercussão positiva sobre os sintomas da doença de Parkinson. Então, os derivados da cannabis hoje, eles ajudam nos sintomas não motores da doença de Parkinson. E o senhor falou dos derivados, né? Qual substância da planta é utilizada no tratamento do Parkinson, né? O senhor pode explicar a diferença? Bom, para a grande maioria das pessoas, o CBD, que é o canabidiol, é a substância mais utilizada. Ele não tem nenhum efeito recreativo, tá? E ele não tem nenhum efeito relacionado ao uso recreativo da planta, não altera comportamento e tal. Então, é o CBD. Mas para algumas pessoas pode haver a necessidade de usar também o THC, que é o tetrahidrocannabinol, principalmente quando existem sintomas relacionados ao comportamento, quando a pessoa apresenta agitação, agressividade. Então, o THC ele tem um efeito mais relaxante, um efeito mais psicoativo dos derivados da cannabis. Agora, claro que ele é usado de uma forma controlada e em baixas doses, para um determinado subgrupo de pessoas que não respondem ao tratamento com CBD. E aqui no caso, doutora, a gente está falando de tratamentos que ainda não são oficiais, no caso do THC, porque liberado mesmo no Brasil, por enquanto, é só o canabidiol, ou não?
Então, ambas as substâncias e até outras, viu, já estão liberadas para uso, mediante receituário médico e justificativa clínica plausível. Tanto o CBD, quanto o THC, quanto outros componentes, como o canabigerol, canabinol e o canabicromeno, são substâncias que já estão liberadas para uso, sim, no Brasil, mediante o receituário médico e a indicação. O principal que os nossos ouvintes têm que colocar, têm que atentar, é que você tem que ter uma justificativa clínica para poder prescrever o medicamento. Então, quando há falha do tratamento convencional. Essa é a principal justificativa. Então, por exemplo, você recebe um paciente que tem doença de Parkinson e esse paciente está muito ansioso, né? Não está dormindo direito, né? Está muito preocupado, está deprimido, e você já tentou tratar com os medicamentos que existem, né? Com os medicamentos alopáticos que a gente fala, e não deu resultado, ou às vezes até piorou, então você está autorizado a utilizar uma substância que não esteja, digamos assim, no rol dos tratamentos, mas que tem mostrado efeitos em estudos ainda sem um nível de evidência adequado. Tá? Porque dentro da medicina, essa questão do uso ou não uso está vinculada a estudos, né? Então, e muitas vezes o estudo você não consegue fazer porque o número de pacientes é pequeno, ou você não consegue ter o controle, mas isso não quer dizer que a substância não funcione. Você apenas não tem ainda o estudo que deu um embasamento, mas na sua prática clínica diária você constatou que o efeito é benéfico, então você está autorizado a utilizar, como a gente chama de off-label, né? Que seria você usar fora do protocolo. Tá? E assim, pela experiência que o senhor tem, né? Quais têm sido os resultados do uso dessa terapia, né? Hoje, a gente sabe que o senhor falou que não é, por exemplo, para reduzir os tremores, mas isso melhora a qualidade de vida do paciente como um todo? Como que tem sido a experiência com os seus pacientes? Olha, a minha experiência tem sido excelente, posso dizer para vocês. Eu trato de muitas pessoas que sofrem com doença de Parkinson e a gente percebe o quanto que a doença por si só já é limitante para o paciente, quanto também os fenômenos não motores. Então a pessoa fica preocupada. Por exemplo, ela fica preocupada de saber que ela tem uma doença que não tem cura. Ela fica preocupada de ter uma doença que vai limitar cada vez mais ela. Ela fica preocupada, por exemplo, quando ela percebe que em algum momento da evolução da doença ela vai ter que passar por uma cirurgia. Então isso tudo gera na pessoa ansiedade, gera insegurança, gera depressão, insônia e vários outros comportamentos. Isso eu estou falando até de condições ambientais, mas a própria doença em si também altera os mecanismos, né, de controle da pessoa. E os medicamentos hoje utilizados para o controle desses sintomas, alguns deles até pioram a doença de Parkinson, ou alguns deles trazem efeitos colaterais que são proibitivos do uso, principalmente em doses mais elevadas. Então, quando a gente associa o óleo, né, um medicamento à base de cannabis, os resultados têm sido muito bons, porque os efeitos têm sido benéficos, sem os efeitos colaterais que a gente observa nos outros medicamentos. E também, o que eu tenho observado, agora falando realmente da minha experiência mesmo, é que quando você faz a cirurgia para controlar os sintomas motores e associa o óleo para controlar os sintomas não motores, o resultado costuma ser muito melhor. Nós não temos estudos ainda mostrando isso, mas a observação clínica, a prática clínica tem mostrado que essa combinação de terapias tem dado um resultado muito melhor do que as duas terapias isoladas. Ah, interessante. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a administração do óleo, mas antes eu queria que a gente começasse a falar já da relação com o Alzheimer, né? Como que a cannabis pode ajudar no tratamento do Alzheimer? Bom, aproveitando então a pergunta e o gancho da doença de Parkinson, cerca de 30% das pessoas que sofrem com doença de Parkinson vão desenvolver algum grau de demência ao longo da evolução, por também se tratar de uma doença degenerativa. Então, não é incomum a gente ver a pessoa com a doença de Parkinson que ao longo da evolução dela desenvolveu um quadro de demência tipo Alzheimer, por exemplo. As duas doenças podem coexistir na mesma pessoa.
Então, essa também é uma preocupação da pessoa que sofre com doença de Parkinson. Será que eu vou ficar demenciado? Enfim, então existe sempre esse receio. Na demência, principalmente na demência de Alzheimer, a gente utiliza do mesmo raciocínio da doença de Parkinson. Existem os sintomas relacionados à doença, que são principalmente o quê? O esquecimento, a perda da orientação no tempo, a perda da orientação no espaço, talvez alguns comportamentos inadequados, que isso fazem parte da doença de Alzheimer ou da demência. Porém, existem os sintomas que não são diretamente da doença. Dentre eles, a ansiedade, a insônia, a depressão, aquela agitação, né, que é a síndrome do pôr do sol, que a gente costuma ver no final do dia, a pessoa começa a ficar agitada, começa a querer sair de casa, começa a ter um comportamento inadequado. Então, quando a gente associa os derivados da cannabis para esse grupo de sintomas, o resultado tem sido muito bom. Por quê? Porque os medicamentos alopáticos, usualmente empregados, eles costumam trazer muitos efeitos colaterais para a pessoa, como alucinação, sedação, né? Um alto grau de sedação, alteração no apetite e outras situações. Um pouco de agressividade também, né, doutor? Exatamente, pode acontecer algum grau de agressividade, enfim. Então, quando a gente associa, não esperando que a pessoa vai recuperar a memória, não esperando que ela vai voltar a ser quem ela era antes, mas, por exemplo, se a pessoa com a doença de Alzheimer passa a dormir melhor, passa a ficar mais calma, passa a ficar mais colaborativa, mesmo que ela continue com a doença, continue com déficit de memória dela, com esquecimento e tal, isso traz uma qualidade de vida enorme para ela e para a família. Porque a gente sabe que, da mesma forma que a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer não tem cura. Mas, quando a gente não pode curar, segundo os preceitos da medicina, a gente pode melhorar, a gente pode amenizar, a gente pode ajudar a pessoa mesmo não oferecendo para ela a cura. Entendi. Essa opção de tratamento, ela agora está mais disponível aqui no Brasil, cada vez mais as pessoas estão tendo conhecimento a respeito da cannabis medicinal, está se acabando um pouco o preconceito, né, em relação à substância. Mas, doutor, pode acontecer de não ter o efeito desejado, as pessoas que usam? Quer dizer, ela tem o mesmo efeito para todos ou ainda não? Sem dúvida nenhuma. O tratamento com óleo de cannabis ou com derivado, ele é individualizado. Essa questão tem que ser muito bem colocada para a família, para o paciente, para os familiares e cuidadores, para alinhar as expectativas. Então, é muito comum na minha prática o paciente chegar e dizer: não, doutor, eu vim aqui em busca do tratamento porque ele vai me curar ou ele vai me deixar normal. Então, quer dizer, a pessoa já vem com aquela expectativa lá em cima. Isso vale, na verdade, para qualquer tratamento dentro da medicina. A gente tem que alinhar a expectativa, tem que entender o que o paciente quer e o que a gente pode oferecer. Então, o resultado não é igual para todos, vale dizer, e também não é igual para os tipos diferentes de apresentação de óleo. Então, às vezes, uma pessoa se dá muito bem com o óleo com THC, outra pessoa com a mesma doença já não se dá bem. E às vezes a dosagem também pode variar de pessoa para pessoa. Então eu digo que cada tratamento é uma experiência única, porque você não sabe como é que aquela pessoa vai responder àquele óleo naquela dosagem. E muitas vezes a gente só vai descobrir isso ao longo do tratamento, que a gente vai ajustando as doses, ajustando o medicamento, ajustando a formulação, para que a gente chegue no resultado que a gente quer. Em relação às duas doenças, né? Como que as famílias podem ter acesso ao tratamento? Todo medicamento à base de cannabis, ele tem que ser prescrito por um profissional, né? No caso aí por um médico. Então ele tem que ser prescrito, tem que ter o receituário médico. Dependendo do medicamento que está sendo usado, precisa de um laudo atestando que o tratamento com as medidas convencionais, com o tratamento alopático, não está mais funcionando. E o paciente, então, diante dessa documentação, ele pode adquirir o medicamento. Hoje já existem medicamentos que são comprados nas farmácias convencionais, nas redes, estão disponíveis.
Alguns outros podem ser importados e outros podem ser adquiridos em associações que também produzem os medicamentos derivados. Então, o acesso é mediante documentação médica e, dependendo do produto, a pessoa pode adquirir diretamente na farmácia, pode importar ou pode solicitar para alguma associação. E é um óleo assim que a pessoa pinga na língua? É um comprimido? Como é que é? Então, hoje existem várias formulações. Existe o sachê, existe drop, existe o patch, né, que é aquele que gruda na pele. Existem várias, né? Existe o extrato, mas a formulação mais utilizada hoje é na forma de óleo. Isso porque no óleo existe uma mistura de componentes que a gente chama de efeito comitiva, ou que em inglês seria entorras, efeito entorras. Funciona mais ou menos assim. Se você der só o canabidiol purificado para a pessoa, quer dizer, só aquele componente farmacológico, o efeito dele pode não ser tão bom ou pode ser necessário dosagens muito altas para obter o efeito. Mas quando ele está misturado com os outros componentes da planta, como os flavonoides, os terpenos e as outras substâncias, o efeito dele costuma ser melhor e em doses mais baixas, né? Que é a formulação que a gente chama de full spectrum. Então, hoje, onde essa combinação fica melhor é no formato de óleo, pela característica bioquímica e fisicoquímicas das próprias substâncias. Então, e, assim, a gente tem dado preferência para o uso do óleo mesmo, que é mais fácil de usar. Normalmente, o senhor, por exemplo, os médicos, eles indicam para o paciente onde ele pode adquirir de forma segura? Indicamos sim. Cada médico tem as suas preferências, né? É bom que saiba disso. Cada paciente tem também as suas preferências, porque hoje o paciente já vem com um certo grau de informação, que é muito bom. Mas cada médico, digamos assim, acaba escolhendo um determinado grupo de produtos onde ele se sente mais confortável e se sente mais seguro em prescrever. Tá? Então, às vezes o paciente que vai no médico, ele indica um produto, ele vai em outro médico e um outro médico indica outro produto. Os dois podem estar certos, dado que cada um tem a sua experiência e tem as suas preferências. E, doutor Francinaldo, existem efeitos colaterais, né? Quais são os riscos do paciente fazer o uso dessas substâncias sem orientação médica? Bom, certamente, né, como qualquer substância utilizada, existem os seus efeitos colaterais, inclusive risco. Mas até hoje a gente não tem nenhum relato assim de algo grave ou fatal envolvendo medicamentos derivados da cannabis, tá? Mas são relatados sim alguns efeitos colaterais que a gente observa. O primeiro deles, pode haver um aumento do apetite. Então, a pessoa pode sentir mais fome do que o normal e, dependendo da pessoa, às vezes pode ficar algo incontrolável. Outra situação principalmente observa-se isso em crianças, que elas podem ficar mais agitadas e hiperativas do que elas normalmente são, né? As crianças que já têm transtorno do espectro autista ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, elas podem piorar, principalmente no começo do tratamento. Também algumas pessoas relatam prisão de ventre, o uso, né? As fezes ficam mais ressecadas, e outras podem relatar uma certa irritação perioral, né? A boca fica como se fosse vermelha, como se tivesse uma queimadura com o uso também do medicamento. Alguns desses efeitos que a gente já sabe não são diretamente do canabidiol ou do THC, mas sim dos outros componentes que estão dentro daquele composto. Intoxicação, embora seja descrito nas bulas, mas eu praticamente nunca observei, mesmo pessoas que já tomaram muito mais do que foi prescrito, por engano, claro, mas elas não tiveram nenhum nível de intoxicação, algo que precisasse ir para o hospital e tal. Quando a pessoa utiliza medicamento benzodiazepínico, principalmente, aqueles usados para dormir, pode haver uma hipersonolência, né? A pessoa pode sentir sono demais devido à junção dos dois efeitos.
Mas aí, nesse caso, a gente busca apenas o ajuste de dose. E, por fim, pessoas que usam medicamentos que afetam o fígado, como principalmente o ácido valproico, às vezes precisa também ajustar a dose, porque o canabidiol pode também provocar uma certa alteração hepática e os dois efeitos se somarem. Mas são todos efeitos, assim, de grau menor, que usualmente melhoram com ajuste de dose. E o acompanhamento médico detecta isso em tempo hábil de intervir se for necessário. Bom, então os pacientes aí com doença de Parkinson ou doença de Alzheimer conseguiram aí algumas informações a respeito, né, desse tratamento com o canabidiol, com a cannabis ou então THC. E se por acaso não estiverem tendo o resultado esperado com o tratamento convencional, podem conversar, né, ali com o médico para tentar essa alternativa, né, doutor? Exatamente, né? O papel da medicina é ajudar as pessoas. E a gente ajuda com as ferramentas que a gente dispõe. E a pessoa pode ter bem mais qualidade de vida. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Temos que sempre levar informação de qualidade para as pessoas, porque informação é o que nos liberta, é o que faz com que a gente evolua e nos tornemos pessoas cada vez melhores. Obrigada. E lembrando que o neurocirurgião Francinaldo Lobato Gomes, ele é especialista em cannabis medicinal e ele vai voltar porque nós estamos fazendo uma série a respeito da cannabis medicinal no tratamento de diversas doenças. Bom, eu espero que você tenha gostado da entrevista. Se essas informações te ajudaram, aproveite e já compartilhe esse vídeo para que elas possam chegar ao maior número possível de pessoas. Me conta também aqui nos comentários se você já sabia dessa possibilidade do uso da cannabis medicinal no auxílio aí do tratamento do Alzheimer e do Parkinson. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já faça a sua inscrição e acione o sininho para saber sempre que um novo vídeo for publicado. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima entrevista.